palavra que eu até escrevi no meu esboço aqui do o ordinário, porque eu não quero me perder no que eu vou falar. Senão eu vou falar demais e os irmãos não voltam. É tão bom a gente ver os irmãos aqui, a gente poder estar junto. E hoje Jonatas me ligou para dizer porque ele não vinha para a reunião. Está atrás do Overlan, porque o Valdiberto está na convenção, uma convenção muito leve, muito maravilhosa, que está acontecendo do Evangelho Quadrangular. E o Jonatas está programando a convenção e tem pastores do interior aí, estão montando a nova convenção. E aí ele me pediu desculpa, e pediu desculpa aos irmãos, que você sabe que ele vem, não é? Ele está mais presente na reunião do que eu. Porque eu falei para o Mean que as reuniões nas quartas-feiras, elas são um laço para mim. Porque eu não estou em Manaus quarta-feira. Eu viajo geralmente terça de manhã ou quarta. Terça ou quarta de manhã. Por causa das malhas aéreas, internacionais e nacionais. Se a reunião mudar para terça-feira, eu sou assíduo a todas elas. Mas quarta-feira para frente é complicado, porque de quarta a domingo eu trabalho. E segunda e terça em Manaus eu viro escravo. Então, a gente tem uma agenda muito apertada, muito comprometida. E eu quero estar mais perto, porque nós estamos vivendo um avivamento. Eu vou repetir para ver se cola. Nós estamos vivendo um avivamento. Vou falar de novo para ver se sedimenta aí a fé. Nós estamos vivendo um avivamento. Eu vou falar pela última vez para ver se alguém já crê. Nós estamos vivendo um avivamento. Então dê um aplauso ao Senhor. Nós estamos vivendo um avivamento. Porém, o avivamento, ele tem uma característica: presença de Deus e ausência de Lúcifer. Aí, pastor, você já vem com heresia. Quando João orou e disse a Jesus: vamos orar para que caia fogo e destrua essas aldeias, Jesus perguntou para ele: que doutrina é essa? Que doutrina é essa? Quem tem lhe ensinado estas coisas? Mas João era o apóstolo do amor e só orava para cair fogo, para matar os irmãos. Fantástico. Eu gosto desses apóstolos, como eu aprendo com eles. São assassinos, homens-bomba, primeiro homem-bomba da história. Vamos orar a Deus para que caia fogo e consuma todos eles. Parabéns. Atitude de matar irmãos. E Jesus disse: eu quero que você me diga de que espírito procede e quem lhe ensinou estas coisas. Nós temos coisas que até Jesus ignora de onde procede o espírito. E nós fazemos coisas que Jesus disse: eu quero que você me explique quem lhes ensinou. Mas quando eles foram evangelizar, João voltou dizendo: o que eu mais gostei é que a gente humilha o diabo. Já viram isso? Os espíritos imundos se submetem. Jesus falou: João, quando você saiu com os discípulos para evangelizarem, Lúcifer veio como se fosse um raio, e eu peguei ele até vocês terminarem a obra. Então eu quero lhe dizer que essa obra que você está fazendo, Jesus está segurando as ações do diabo para que a gente tenha um avivamento sobrenatural. Alguém pode celebrar? Então é uma ação muito clara, mas eu tenho algumas coisas que me incomodam quando eu leio a Bíblia.
quando Jesus disse: Pedro, Satanás me pediu tua cabeça e eu te poupei. Satanás me pediu tua cabeça e eu te poupei. Satanás te pediu, me pediu tua cabeça e eu te dei livramento. O diabo está reivindicando a cabeça de muita gente aqui e Deus está dando livramento, porque Deus é bom. Não é pelas nossas ações, não. Deus não investe em nós pelo que nós somos, mas por tudo que nós vamos ser, porque Deus vê o nosso futuro. No livro de Gênesis, capítulo 26, nós vamos encontrar uma ação de pessoas que não suportam nos veem prosperando. Não suportam. Pode sentar, irmã, fica à vontade. Pode, fica à vontade. De pessoas que não suportam nos ver crescendo. De pessoas que não suportam nos ver bem. Tem pessoas que vão lutar, vão trabalhar para interromper a nossa conquista. Elas vão lutar para isso. Tem muita gente olhando para o seu crescimento e dizendo: tomara que não dê certo. E estão fazendo algum plano, até de ideias e de confissões contrárias, para que você seja um projeto falido. Mas quem tem o sim e o amém de Deus, vence todo e qualquer projeto de indiferença humana. Eu quero dizer que você e Deus, maioria absoluta, você já sabe disso, e que ninguém poderá lhe vencer todos os dias da sua vida. Se Deus é com você, do que mais você precisa? Agora, se você tem todos os aliados e não tem o amém de Deus, você não tem absolutamente nada. Porque você, com Deus, você é homem de Deus. Deus, com você, é o Deus do homem de Deus. Deus, sem você, é o Todo-Poderoso. Você sem Deus não é absolutamente nada. O que faz a gente ser respeitado na igreja, querido e amado, é o título e a ação, debaixo da função de sermos homens de Deus. Mas eu não estou muito impressionado com o título homem de Deus, porque homem de Deus tem muita gente. Quando a viúva observava o homem de Deus que passava, ela pediu ao seu marido para fazer uma casa para o homem de Deus e disse: porque eu tenho observado os seus passos e ele é um santo homem de Deus. O que está me impressionando hoje não é o fator da pessoa ser homem de Deus, é de ser santo homem de Deus. E na nossa sociedade em Manaus, nós vamos ser identificados como santos homens de Deus. Os santos homens de Deus estão aí, não como os pastores chegaram. Ah, lá vem de novo pedir telhado. Os pastores estão aí. Isso é bem o piso da igreja que não chegou, já vem me perturbar de novo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um Deus que a gente serve. Se Ele não nos der o telhado, do que adianta estar com Ele? Um Deus que a gente serve, se Ele não é o nosso chão, para que servi-lo? De um Deus que a gente serve, se Ele não tem condições de bancar a minha conta, por que eu tenho que estar todos os cultos dando louvores a Ele, se Ele não responde nem sequer às minhas orações? Mas o Deus que você serve é o Deus que Ele financia. Se Ele lhe chamou, Ele lhe banca. Eu sou dessa linha, eu continuo ainda crente, acreditando que o Deus que nos chama, Ele nos financia. Alguém pode dizer alguma coisa? E eu não preciso, por causa das minhas inadimplências, fazer rotas de sustentações,
porque perdi a visão de quem é Ele para mim e funciona agora na força do meu braço. A Bíblia diz assim, eu vou dizer uma coisa para você e eu quero que você me entenda, e se você não me entender agora, você ore a Deus e diga, Senhor, me ajude a entender o que foi que aquele homem disse, porque Deus vai lhe prosperar tanto. Eu vou falar de novo, talvez acredite. Deus vai lhe prosperar tanto. Mas Deus vai lhe prosperar tanto. Que os seus amigos vão perguntar o que aconteceu. Porque alguns vão pensar que você está vendendo cocaína. E quando Deus lhe prosperar, você vai prometer que você vai dizer para todo mundo que foi Ele que fez isso. Foi Deus que me prosperou. Se Ele zombar, se Ele rir ou se Ele lhe atrapalhar, não se preocupe. Não deixe de honrar a Deus por aquilo que Ele está fazendo na sua vida. E não tenha vergonha de testemunhar que foi Ele que lhe deu o carro, foi Ele que deu a casa, foi Ele que deu o terreno, foi Ele que deu o salário, foi Ele que deu o patrimônio, foi Ele que deu o móvel, o imóvel, foi Ele que deu essa família equilibrada, foi Ele que mudou a sua sorte, foi Ele que lhe prosperou. Quantos prometem agradecer a Ele e dar a Ele honras e glória nessa hora? Verdade mesmo? Então vamos lá. Ele diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17... Nunca digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como estamos vendo hoje na tua vida. Diga amém. Ok, aí eu vou começar o discurso mostrando que Deus tem uma chave para virar na nossa vida e a gente não deixa. Porque incredulizamos o poder da palavra, incredulizamos a possibilidade de Deus fazer um milagre na nossa vida e na nossa história. Quando eu falei lá na igreja do Marco Valério, na reunião da Almeã, eu falei que existem dois arrebatamentos da Bíblia. Existem dois arrebatamentos na Bíblia. Existe o arrebatamento da parousia, que nós trabalhamos todos para este dia. É ou não é? Todos nós trabalhamos para ver Jesus descer nas nuvens. Os discípulos não viram, os pastores não viram, os apóstolos não viram, a igreja primitiva não viu, a igreja do primeiro século não viu, a igreja passaram esses séculos todos, as igrejas não viram, mas a nossa geração está acreditando que é a hora. Então eu continuo crendo que qualquer hora dessa, vi um negócio lá no céu, numa estrada diferente, um homem montado num cavalo branco e na sua coxa direita escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso. Eu creio nessas coisas, irmãos. Eu creio nessas histórias, porque elas são bíblicas. Eu creio que profeta teimoso vai ser hospedado em ventre de peixe grande. E Deus faz um peixe para virar hotel de profeta inadimplente. Eu acredito nessas coisas. Diz que Joãozinho estava na sala de aula, falando de Jonas. A professora dando a aula sobre religião, e falou, dizem que a baleia engoliu Jonas. Foi uma baleia, irmãos? Foi. O texto em hebraico diz que era uma baleia. A nossa tradução, que não soube traduzir a palavra Leviatã, o grande peixe, o grande monstro marinho, a baleia. Agora a gente não lê hebraico. E a gente lê a Bíblia traduzida do grego para o inglês, para o português, a Septuaginta, e depois nos perdemos no meio da tradução. Aí a gente diz o grande peixe. Se falar que for baleia, não conhece Bíblia. A tradução original é Leviatã, a baleia. Está lá, entre no Dr. Google, você vai ver. Leviatã, a grande baleia. Então, ainda diz assim, que engoliu Jonas. Como está escrito, aí ele vai mostrar lá o livro de João, que está Jonas. Não é isso? Jonas, não sei um negócio desse. Aí a gente vai descobrindo a verdade, né? E
As pessoas que trabalharam na mente da tradução da Bíblia, não eram crentes como a gente, não. A gente é muito crente. Eles eram escribas, críticos da redação. Eles não fizeram a Bíblia para viver, eles fizeram a Bíblia para deixar um livro histórico-teológico. E a gente está usufruindo dessa bênção, sabendo que Deus estava conduzindo tudo isso, essas mentes dessas pessoas, para esses livros chegarem até nós. E diz que está lá Joãozinho e dizendo, a professora disse, eu não acredito, João disse, eu acredito ainda que a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia. A professora falou, Joãozinho, isso é mentira. Ele falou, quando eu chegar no céu, professora, eu vou perguntar para Jonas. E ela falou, e se ele não estiver no céu, estiver no inferno? A senhora pergunta. Nós somos do céu, irmãos. Nós precisamos ter convicção que nós somos do céu. Que Jesus vai voltar, que Ele é o Senhor, que nós somos crentes, nós somos lavados, somos redimidos, que nós somos pessoas transformadas pelo poder de Deus. Essa é a essência da palavra da nossa vida. Então, essa fé inocente, essa fé boa, a gente precisa manter. Então, quando Deus lhe prosperar, você vai dizer para todo mundo, foi Deus que fez isso. No livro de Gênesis, no capítulo 26, tem uma maldade aqui, monárquica. Uma maldade terrível, um rei perverso. Um rei difícil chamado Abimeleque. Esse homem, ora era amigo de Abraão, ora era inimigo, ora era amigo dos pastores de Abraão, ora era inimigo. Era um homem que tinha um caráter distorcido. Ele não tinha verdade na sua forma de agir, então ele era muito instável. Mas era um homem que ele acreditava que Deus era com Abraão. Ele acreditava que Deus era com os descendentes de Abraão. Isso ele acreditava. Isso ele provou mais do que Abraão. Porque Deus teve a competência de vir em sonhos, falar com ele no capítulo 20 de Gênesis, e não falou com Abraão. E disse, olha, Abraão é mentiroso. A mulher que está com ele não é irmã, é esposa. Ele é profeta, está te enganando. E nos lábios dele não tem verdade. Agora imagine, Deus vindo para um rei que arrancava o pescoço de todo mundo e entrega a Abraão. Deus é muito perverso. Deus podia ter dito a Abraão, tu te convertes, porque o rei está descobrindo. Deus foi para o rei, entregou tudo ao rei. Tem coisas que Deus vai contar para o governador e não vai falar para você. Ô apóstolo, então tem que rasgar esse texto de Gênesis 20. Em sonhos Deus revelou tudo. Abraão não fez uma cura em Abimeleque. Abimeleque curou Abraão. Chamou Abraão na frente, acordou todo o reino. Você sabe quantas pessoas tinham no reino? Botou o rei, desperta todo o povo. Veio todo o povo despertado. Colocou Abraão e disse, esse homem que está aqui ao nosso lado é um mentiroso. E Abraão lá. Já imaginou? O pai da fé. A mulher que ele disse que é irmã que está na tenda. É esposa. Não é irmã. Deus disse que ele é profeta. E por causa dele, todo o reino ficou estéril. Nenhuma mulher mais engravida. E Deus ainda diz que vai me matar se eu tocar em Sara. A mulher dele. Ô Abraão, toma aqui cabrito. Abraão, toma aqui ovelhas e bois. Toma aqui, ó, alguns ciclos de dinheiro. E vai embora. Sara, disse Abimeleque, saia da tenda. Sara saiu da tenda e disse, seja restituída ao teu marido, como Deus falou.
Foi um choque no reino. Onde é que está a cura aí, apóstolo? Abimeleque disse, Deus disse, se esse homem orar por nós, todo o reino será curado e as mulheres não vão ficar mais estéreis. Agora, como é que Deus usa um mentiroso? Já entendeu a sua história? Como é que Deus usa a gente ainda debaixo de tantas pendências? Já entendeu a história? Todo mundo tem uma Meribá na sua vida. 40 anos, Arão enganou a Deus. E Deus só olhando. 40 anos depois, Deus chamou Arão e falou, você lembra de Meribá? Ele falou, Meribá? É. Que você desonrou Moisés e a mim, e criou contenda com todo o povo, há 40 anos atrás. Mas Senhor, eu vi o mar vermelho abrir. Mas Senhor, sim, mas você lembra da sua atitude de desonra? Sobe a montanha que eu vou te matar hoje. E eu vou te matar nu. Tira a roupa, passe para Eliezer, seu filho mais velho, que Moisés subirá com você, e você vai morrer nu. Porque você nunca se arrependeu dos caminhos tortuosos que você criou e das rotas de desonra que você fez. E aí, ele falou, sim senhor, subiu, ficou nu. Se você estudar nos comentários hebraicos, o que é um sacerdote ficar nu, na hora que um sacerdote mostrava as axilas, ele deixava de ser sacerdote. Por isso que Jesus, na cruz do Calvário, teve que tomar o meu lugar. Mostrar as axilas. Se ele mostrasse as partes para os filhos, ele perdia o sacerdócio dele. Ele ficou nu diante da ascendência que era Moisés, e ficou nu diante do descendente que era Eliezer, seu filho. Tira a roupa do sacerdote e põe lá. E Deus disse, olha, eu respeito o meu manto, mas eu não respeito você. Então, o que Deus tem tido misericórdia de nós, não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque Ele nos deu um manto e nos deu uma unção. E é pelo manto e pela unção que está sobre nós, que Ele nos protege, que Ele nos guarda, que Ele nos suporta, que Ele tem misericórdia, porque Ele sabe que o manto que Ele nos deu nos protege. Mas se nós não entrarmos em arrependimento, Ele vai mandar nós tirarmos o manto e nós vamos morrer nus diante dos descendentes. Nus diante dos ascendentes. Todo mundo vai nos ver nus. Ou seja, nós vamos entrar numa vergonha. Porque Deus, antes de matá-lo, diz, tire o meu manto e passe para outro. Porque eu não posso te matar com o meu manto. Porque eu não honro você, mas eu honro o manto que estava sobre você. Então o que tem me mantido, tem te mantido na integridade, no caminho, não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque tem um manto dado por Deus. E se o Senhor segura o nosso manto, o nosso ministério vai de êxito em êxito, de conquista em conquista. E assim será com a tua vida, com a tua história e com a vida de todos aqueles que andam contigo. Diga alguma coisa e, se puder, celebre ao Senhor. Aí, eu vou descobrir que existem ações monárquicas que são perversas. No livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 9 seguinte, com ênfase no versículo 12 e 13, Isaac chama Abimeleque e diz, Abimeleque, eu preciso plantar na sua terra. Mas eu só posso plantar se o senhor me der permissão. Ele falou, Isaac, hello? Everybody home? Tem alguém aí? Presta atenção, rapaz. A terra é desértica. E nós estamos em seca. Isaac, você é filho de Abraão. Como é que você quer plantar numa terra desértica no tempo da seca? Plantar no deserto já é uma loucura. E plantar no tempo da seca é um absurdo. Mas o rei não disse isso. O rei disse, joga toda a tua semente lá. Sabe por quê? Porque o rei queria que
Isaac desperdiçasse o seu celeiro de sementes, porque ele tinha certeza que ele ia perder toda a sua colheita. E a Bíblia diz no versículo 12, Isaac, pegando suas sementes, plantou na terra seca e desértica. Vê se tem isso na tua Bíblia, porque talvez exagerado na minha. Isaac plantou na terra seca e desértica. E Deus abençoou a semente. A diferença está aí. Não é a terra que a gente planta, mas quem abençoou a semente. Eu quero dizer que você pode chegar em qualquer lugar da vida e todo mundo dizer, aqui não dá, o povo não se converte, aqui é ruim como agora está a ação no sertão. Nos próximos 10 anos, o sertão, que é a janela 1040 do Brasil, vai se tornar o maior celeiro de crentes, porque todos os ministérios do Brasil, considerados fortes, voltaram os olhos para o sertão, para ajudar o sertão, para cavar cisterna, para irrigar a terra, para orar sobre a terra, para remir a terra, para curar a terra, para mudar a terra. E tem terra no sertão que não produziu um milho há 10 anos atrás. Esse ministério entrou, chamando, orando, remindo a terra, fazendo atos proféticos. E hoje tem sido colheita para abastecer o Nordeste. Porque quando nosso Deus abençoa a semente, a terra aparentemente frutífera, ela ganha vida, porque a semente tem poder para gerar vida na terra morta. Então eu acredito que vai ter muita coisa acontecendo nos nossos ministérios, uma explosão de colheita jamais vista em toda a nossa história, porque o Senhor está fazendo prosperar a nossa semente. Alguém pode dizer alguma coisa? Dê um grito de vitória ao Senhor. Palavra do rei: planta. Tem pessoas que não acreditam que o Senhor nos abençoou. Tem pessoas que não estão crédulas que o Senhor é contigo. O que o Gilmar cantou hoje: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, por onde queres que tu vás. Nesse seminário que eu ministrei aqui, uma das palavras mais fortes, eu vou dizer uma coisa aqui, por favor, não me julgue, em nome de Jesus. Moisés diz assim para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor está muito interessado que eu conduza este povo, mas se a tua presença não for comigo, não me tire deste lugar. Já que é para morrer na esquina, morro aqui mesmo. Ele não disse isso, isso é minha interpretação. Pode estar 100% equivocada, mas pode ter um pouco de verdade. Já que é para morrer ali na mão do outro inimigo, por que eu não morro aqui na mão dos meus próprios irmãos inimigos, que estão murmurando, que estão cansados? E tinha uma história que antes de Moisés falar nisso, o anjo do Senhor estava presente o tempo todo. Leia lá o texto. Moisés disse: oh, eu não estou afim de presença de anjo não, porque anjo está me dando o livramento que eu preciso não. Quem conhece o caminho é o Senhor, quem conhece o comando é o Senhor, quem conhece a rota é o Senhor, quem conhece a promessa é o Senhor, e quem sabe onde está a terra prometida é o Senhor. Então, já que o Senhor me chamou, que a presença do Senhor vá comigo. Se a tua presença não for comigo, não me tire deste lugar. Sabe o que Deus disse para ele? Olha, Moisés, a minha presença hoje irá contigo. E diz a palavra: e a presença do Senhor se movia à frente do povo. Em todos os arraiais, em todas as cidades, chegava a notícia: o Deus de Israel vem à frente, e atrás um povo com bom testemunho. Dê um aplauso ao Senhor. De tudo quanto Deus fazia. Então nós precisamos saber com quem nós andamos. Se Deus abençoa, não interessa se tem a bênção de Deus. Um líder, não de Manaus, para você não ficar maliciando, ele falou assim: pastor René, Deus me pediu para eu sair da cobertura. Não é que eu vou procurar cobertura de ninguém, eu vou ficar sozinho, que Deus mandou eu orar 3 anos no monte. E ele mandou eu pedir a sua bênção. Eu falei: você tem certeza que Deus saiu lá do trono? Saia da cobertura de René.
vá pedir a bênção de Renê e fique no monte 3 anos orando. Graça e paz. Voltou para o céu. A gente está brincando muito. Vulnerabilizando verdades, nobrezas, coisas do espírito, trocando por relevâncias de alma. Tolice. Mostrando a nossa infantilidade. Por que não diz, eu tenho sentimento? E no meu sentimento, eu acho que a direção é essa. E se fosse eu? Imagine aqueles caras que estavam passando fome, a terra não dava nada, nada produzia, e o campo de Isaac dando fruto, dando fruto, dando fruto, dando fruto, dando fruto. Assim vai ser muita gente aqui, muita gente que não vai te entender, e você dando fruto, dando fruto, dando fruto, dando fruto, dando fruto, porque Abimeleque tinha pastores, mas o pastor de Isaac era Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Se o Senhor é o seu pastor, nada te faltará, meu irmão. Isso continua ainda na Bíblia. Dá um grito de vitória ao Senhor por aquilo que Ele pode estabelecer. E aí a gente vai descobrir a estratégia. Ele possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe incitavam a inveja. Aí, ó, a gente está com o rei e não tem nada. Isaac planta na terra seca e desértica e dá fruto, 100 por 1. Prospera, enriquece, fica rico, fica riquíssimo. E nós ficamos aqui meio sem provisão. Eu ia falar outra coisa. Mas como só tem pastores aqui que não podem ouvir algumas coisas, então eu vou falar dessa maneira, para ficar mais elegante. Então, a inveja é uma obra de carne que destila ciladas de morte. As pessoas possuidoras de inveja são homicidas de nobres e de produtores. Você nunca vai matar por inveja alguém que não faz nada. Só se mata por inveja alguém que produz alguma coisa. Então, se tem alguém com inveja de você, você é produtor de alguma coisa. Mas eu quero lhe dizer que a Bíblia diz, quanto mais lhes destilava inveja, mais o Senhor lhe prosperava. Então, me desculpe, o que eu vou dizer parece absurdo e não teológico. Quanto mais tem gente com inveja de você, não se preocupe. Se o Senhor é contigo, você vai prosperar na medida que Ele quer que você prospere, independente da inveja do outro. Tem alguém vivo aqui, é crente? Então, por favor, reaja aí e dá um aplauso ao Messias por isso. Aí vamos descobrindo que o versículo 15 diz assim: e por isso lhes entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Você sabia que eles eram tão obturados, tão tapados, que eles jamais poderiam imaginar que colocar terra em poços era apenas uma questão de tempo, porque a água, ela não fica presa, ela vai subindo, porque o poço foi cavado. E quando sai, vira filtro, ela vem 100% limpa. Então tem gente que é idiota, pensando que está nos destruindo quando está limpando a nossa água. Ei, vigia aí, varão. Tem muita gente entulhando seu poço, e você chorando na esquina dizendo, meu poço está entulhado, e você nem sabe que o seu poço está recebendo filtro para a água ficar melhor do que era antes. Dá aí um aplauso ao Senhor, porque quem cavou o poço foi Abraão com seus servos. Será nós vamos entulhar? Aí o versículo 16 diz assim, disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque és muito mais poderoso do que nós, está vendo? Quem é que quer se apartar de você? São as pessoas que não suportam ver você poderoso. Não é poderoso de eu tenho a força pelos poderes de Grayskull, da caveira cinzenta. Nessas leseiras de desenho,
nem de PlayStation. Eu estou falando de vida real, daquilo que Deus te dá com autoridade. Deus vai te dar tanta coisa. Lembra que eu falei no início? Deus vai te dar tanta coisa. Eu não sei nem por que você veio hoje aqui para ouvir isso. Deus vai te dar tanta coisa que vai ter muita gente que não vai entender. Mas independente delas entenderem ou não, Deus vai continuar te dando. Porque Deus tem prazer de prosperar aqueles que andam em fidelidade. Digam amém e dê um grito de vitória ao Senhor. Senhor, vamos nos apartar que você está mais poderoso do que eu. Isso é bobagem. Ele poderia dizer, olha, tem uma coisa na tua vida, tu tens um sinal de prosperidade, tu pode ajudar muito o rei. Tu pode ajudar muito o reino. Tu tens uma unção na tua vida, meu irmão. Até a terra seca e desértica dá fruto. O teu poço, todos os poços secaram. O teu poço está cheio. E os bichinhos eram tão obtusos, tão tapados, porque falar burra é deselegante para uma turma como essa, mas eram tão tapados, deselegantes. Eles eram tão violentamente estúpidos, que eles só tinham aquele poço e entulharam o próprio poço que eles bebiam água e ficaram sem água. A inveja traz uma cegueira que tira aparentemente a prosperidade do outro, mas mata a prosperidade e perspectiva daquilo que você poderia ter. Que coisa terrível! Então o indivíduo entulhou o próprio poço que eles estavam sendo favorecidos e ficaram sem água. Aí Isaac vai lá e cava outro poço. O primeiro poço é Ezeque. E Ezeque em hebraico, todo mundo sabe, quer dizer contenda. Aí ele cava um outro poço, chamado Sitna. Quando ele termina de cavar o poço, a água dando. Vem os filisteus, na mesma inveja, na caravana de Meleque, e diz, entulhe o poço também, você não vai ficar aqui, vá para mais longe, não queremos você por perto. Ele fala, tá bom. Aí entulharam o poço, ele vai embora. Chega lá na frente, ele descobre um lugar chamado Beersheba. E lá ele diz, essa é a terra do meu pai. Está muito mais seca do que lá. Mas o poço de Reobote continua dando água. E o poço de Reobote dava água abundantemente mais do que todos os outros poços. Os poços de Meleque, os poços que foram entulhados, era muita água. E aí eles cavaram o poço e disseram, Reobote, olha o poço quando dá água. Irmãos, eu quero lhes dizer que não adianta lhe empurrarem para longe. Quanto mais eles empurram para longe, você está mais perto do propósito. Dê um aplauso ao Senhor. Não adianta, eu acho que alguém leu aí o que foi dito aqui. Quanto mais lhe empurram para longe, sai daqui de perto, não sei o quê. É Deus sinalizando que você tem que voltar para o destino. Que Ele criou para você que tem um destino, que só no que nos leva para Ele é o inimigo. Amigo não leva a gente para o destino não, porque ele não quer competir com a gente. Mas inimigo nos incentiva para o destino. Os inimigos são importantes. As adversidades são necessárias. Inimigo é tão bom que Deus fez um para ele. E não destruiu, não matou até hoje. Tem 2000 anos que Deus anda com esse inimigo. E o inimigo só trabalhando para Deus. A maioria que está aqui, o inimigo cirandou na tua vida, te perturbou tanto, você correu para Deus. Para que serve o inimigo? Para nos empurrar para o Pai. Então, toda ação do inimigo é nos colocar no propósito. Eu quero lhe dizer, se o inimigo se levantou contra você, comece a celebrar que o propósito está chegando. Dê um aplauso ao Senhor. Você vai chegar no território que você nem sonhou. Você nem imaginou em ter esse território. Agora, olha que fantástico. Aí ele chega lá, o Reobote, o poço se abre, e chega a notícia do arraial do rei. Eles já estão na terra de Abraão. Então você não pode fazer nada, porque a jurisdição de Abraão é herança deles. E o poço que foi aberto é muito maior. O poço que foi aberto tem muito mais água. O poço que foi aberto tem muito mais prosperidade. O poço que foi aberto está dando às comunidades o que falar de que o Deus de Abraão é com eles. O Senhor de Abraão é com o que eles fazem. E o Deus Todo-Poderoso lhes entrega prosperidade. Então chegou no arraial e Abimeleque só tem um jeito: se humilhar.
porque a gente não tem água e a gente entulhou os poços. Monta numa caravana, e a mesma caravana que mandou embora chega. Aí Isaac foi lá e disse: não, aqui você não me manda embora não, que aqui o território agora é meu. Então quem jogou esse indivíduo para o território? O próprio inimigo. Isaac, quando disse: eu quero lhe lembrar que a jurisdição é minha, essa é a terra do meu pai. Ele disse: não, eu sei, nós vamos aqui beber água. Não adianta, meu irmão. Não vou nem falar o resto. Vão lutar com você, vão querer te humilhar, vão criticar de você, vão fazer chacota, vão falar mal. Você vai virar almoço na mesa, você vai virar jantar em restaurantes, você vai ficar na boca deles todos. Não se preocupe, que no final eles vão beber da tua água. Vamos lá. Diz alguma coisa aí, por favor. Diz pelo menos amém. O que é Reobote? Alargamento das tendas. Prosperidade. Todas as vezes que alguém quiser te tirar algo, Deus vai te prosperar mais. A sua tenda vai se alargar, porque Reobote, inclusive, é um nome hoje muito usado. Muitas empresas, se você entrar no Google, Reobote, vai ver Reobote pneu, Reobote ferro velho, Reobote tendas ampliadas, ou lugar de mudança de sorte, ou território dado por Deus. Mas Reobote tem uma palavra muito mais forte, além da prosperidade e alargamento, que é amplitude que não se pode medir. Então Deus vai te dar uma coisa que nem você vai saber medir. Tem gente aqui que não está sabendo medir o que Deus está dando. Isso é Reobote. Deus vai te dar tanta coisa, Deus vai fazer tanto milagre extraordinário na sua vida, que as pessoas que riram e zombaram de você, elas vão ser movidas por Deus para vir ao seu território e juntos, no Espírito Perdoador, começar um novo tempo de que Deus não mente na sua palavra e na sua promessa. Alguém aqui pode se alegrar com aquilo que Deus vai fazer? Se prepare para as caravanas que vão chegar onde você está. Quem recebe aí? E aí nós vamos descobrir que Deus alargou. E quando eles estão ali falando sobre toda essa cultura desses poços, etc., os pastores contendendo, chega Abimeleque com todos os pastores, porque tem pastor que gosta de contenda. Se eu fosse mais pentecostal, um pouquinho, eu ia dizer: tem pastores que gostam de contendas. Aleluia! Tem pastores que gostam de inimizade. O nome deles é Ezeque. O nome deles, Sitna. Porque quem entulhou os poços do pastor Isaac foram os pastores de Abimeleque. Então quem anda entulhando o poço do pastor não é o leigo, é o outro pastor. Os pastores de Gerar, de 17 a 19, receberam ordens: vamos botar para fora e vamos entulhar os poços. Versículo 20, começa o entulho dos poços. E aí começa a destilar uma grande guerra. Então, quem está aí entulhando seu poço, quem está te queimando, não é o ímpio. Deixa eu falar uma coisa. Eu escrevo bastante. Eu gosto de escrever. Essa semana terminei um livro. Estou escrevendo outro. Amo escrever. Viro noites escrevendo. Em avião, nessas viagens longas, eu escrevo metade do livro indo, escrevo metade do outro livro voltando. Eu escrevo em 1 hora um capítulo, 2 capítulos. Eu tenho facilidade de raciocinar, então eu vou e trabalho. Então, com muita humildade, Elias, eu tenho hoje 114 livros publicados. Em Porto Seguro vão ter mais 3 livros novos, 117. E já tenho 82 livros em e-books,
que vão sair no dia 18 de junho. Então eu tenho mais de 200 livros que já estão escritos. Então assim, eu tenho essa facilidade de escrever, eu gosto, eu amo, eu acho que é dom. Porque tem gente que não escreve nem um sermão que ministra. Deus vai me usar, está aqui dentro. Quando eu saio de casa para a igreja, Deus me dá a palavra. E onde é que você mora? Atrás da igreja. Eu acho que você tem que mudar para 40 quilômetros e vir a pé. Porque o nosso povo só vai mudar no dia que nós tivermos o discurso de mudança. O nosso discurso de conformismo anula a nossa gente e mata o nosso povo. Mas o nosso discurso de transformação faz nascer um povo novo e uma nova geração desafiada para uma conquista sobrenatural. Deus vai colocar um discurso nos nossos lábios. Deus vai dar uma palavra na sua boca, que as gerações virão te ouvir. Vem gente de perto, vem gente de longe, o que é que esse homem está dizendo? E quando você falar na palavra e na essência da palavra, todos sairão impactados, porque na sua boca terá uma palavra de destino. Quem recebe, se expresse no nível que você recebe. Porque Deus é assim, e dá a ele um grito de vitória, porque Deus gosta de ver a gente prosperando. Então, qualquer dicionário hebraico vai dizer para você que Ezeque é contenda, Sitna é inimizade e Rehobote é amplitude, que você não pode medir, ou tendas ampliadas. Porém, existe algo, quando a caravana dos pastores chegam, quem fala é o rei. Você sabe por quê? Porque todo mundo que foi mentor da vergonha, tem que ser restituidor da honra. Porque tem gente que causa vergonha e manda mensageiro. Abimeleque sabia que foi ele que destilou a campanha para entulhar o poço do pastor. Obviamente o poço de Abraão. E obviamente o poço do futuro, Jacó. E obviamente os poços que dariam águas às cidades. E aí nós vamos descobrir que existem algumas coisas que nós precisamos de imediato entrar em ação, porque nós nunca vamos entender algumas coisas e não precisa. Se você quer ser um indivíduo que quer ler a Bíblia, a vida, entendendo tudo, eu quero dizer que você vai ser um eterno frustrado. Mas se você for um indivíduo que em tudo você deixa a resposta para Deus, julgar na ciência e na sabedoria dele, você é um indivíduo de êxito. Eu quero dizer que Jesus foi injuriado, não injuriava, foi perseguido, não perseguia, foi maltratado e não maltratava, mas entregou tudo ao Pai e ele julgou com retidão. Dê um aplauso ao Senhor. Essa é a nossa ação, entrega tudo ao Pai, julgue com retidão. Enquanto eles estão aqui entulhando esse poço, eu estou cavando esse. Entulhou de novo, eu estou cavando esse. Entulhou, eu estou cavando esse. Quanto mais poço você entulha, quanto mais poços entulham de você, eu quero dizer que o poço da frente é maior do que o de trás. Eu quero dizer que o que está lá no futuro é maior do que você deixou no passado. Ninguém aqui vai viver de qualquer maneira. Deus vai ensinar você a cavar seu próprio poço, e você vai ver que a água será sobrenatural, e a água fará até com que os invejosos e os inimigos que destilaram uma campanha contra você virão e beberão desta água e farão aliança que nunca mais irão perseguir nem você nem os seus descendentes. Então aconteceu um milagre. Diga amém e dê um grito de vitória ao Senhor. Isaac disse: o que você quer no meu território? Agora aqui é meu. O território é legítimo. Ele disse: é o seguinte, nós entendemos que o Deus de Abraão é contigo, e que nós não podemos mais estar entulhando poços, porque o Senhor também é contigo. Então, meu irmão, o Senhor é contigo. Por onde quer que você andar, o Senhor é contigo. Você terá uma jornada de êxito. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Uma jornada de êxito, pode aplaudir, porque isso é fantástico a gente entender que Deus é conosco quando ninguém nos quer. Que Deus é conosco quando todos nos abandonam. Quando nós andamos por princípio. E se destila uma campanha contra. E aí o poço começou a filtrar no terreno dele. A história diz que o poço
de Ezeque foi que alimentou Abimeleque, a história, não a Bíblia. O poço de Sitna foi que alimentou Abimeleque e os pastores. Então os pastores passaram a vida bebendo água da contenda e bebendo água da inimizade. Porque Deus sabe que nós só vamos beber da água que o nosso poço dá. Nós não vamos beber água diferente. Por isso que nós precisamos de algumas mudanças na nossa vida, no nosso caráter, na nossa atitude. E aprender a celebrar pelo êxito do nosso irmão. Todas as vezes que você vira o seu irmão prosperando, adquirindo uma coisa nova, celebre, meu irmão. Por princípio. Que a gente também não é tolo. Entrou na legitimidade, na legalidade, está conquistando, celebre, meu irmão. Porque isso vai fazer você dormir melhor. Todas as pessoas que você tem uma mágoa e um ressentimento, você dorme com ela. Ó, se você passa o dia magoado com uma pessoa, para que levar para a cama? Ainda dormir com a mágoa e dormir com a pessoa. Acorda, a primeira pessoa que lembra é esta pessoa. Então Deus vai te dar uma libertação tremenda. Seja de discípulos, seja de amigos, seja de empresários, seja de trabalho, seja lá de onde for. Você, quando acordar, o primeiro pensamento será para o Senhor. E todo dia da sua vida, a sua mente estará cheia dos conceitos de Deus e dos princípios do reino. Diga amém, dê uma aplauso ao Senhor. Vamos deixar de infantilidade. Nós somos adultos, nós estamos num franco avivamento, numa mudança sobrenatural. E aí ele diz, eu juro que não haverá mais nenhum tipo de dissensão entre nós. Eu não quero criar mais nenhum problema. Mas antes de Abimeleque aparecer lá, eu preciso saber que o que está vindo como surpresa, não será surpresa. Eu quero dizer que nós que somos profetas é horrível, porque a gente não tem surpresa. Deus nos avisa na noite anterior. Apareceu Deus a Isaac na noite anterior e disse, Isaac, não tema meu filho, porque eu sou contigo. Assim como eu fui com Abraão, eu serei contigo. E eu farei prosperar os teus descendentes. Não só a ti, mas todos os teus descendentes. Deus falou com ele. No outro dia chega o rei perverso. O rei que um dia era amigo, no outro dia era inimigo. Chega, ele perguntou, qual é a tua máscara hoje? Isso sou eu dizendo. Essa é a minha, agora, exegese. Qual é a tua máscara hoje? É de amigo ou de inimigo? Que tipo de farsa, de fantasia você colocou hoje? É para ser amigo ou para ser inimigo? Porque tem muita gente que senta com a gente, bate um tremendo papo, e você faz, uau, que coração, que vida. E chega na esquina, ele vai ver. Você sabe que tem pessoas que são capazes disso? Então, ele tinha dia que tinha uma máscara permissiva de amizade, porque ele fez isso com Abraão. Abraão, no capítulo 22, fez amizade com Abraão e fez juramento que nunca iria perseguir os filhos de Abraão. No 26, está perseguindo. Que indivíduo sem caráter. E era um rei. É possível a gente ser um grande líder e faltoso de um bom caráter. É possível. É possível ser um líder que tenha muita coisa, mas errado no caráter. Ontem à noite eu contei para os jovens que Fanini, me lembro de Fanini na campanha dele. Só Jesus Cristo salva. Deus salva o Brasil. As campanhas de Fanini. Fanini, uma vez pregando, ele disse que ele entrou numa casa que os pés dele se afogavam nos tapetes. Foi a primeira vez que eu vi isso. E eu desejava pisar no tapete que meus pés afogassem. Talvez seja por isso que na minha casa eu comprei um tapete de água para afogar os meus pés. Não é? E aí a gente... Isso eu estou brincando, é claro. Senão tem gente, como é esse tapete de água? Vai distrair da administração e não volta. Então, aquele tapete que você anda assim e que seu pezinho fica no tapete. É uma delícia, né?
Isso aqui foram as ovelhas ruins que me fizeram mal, eu mandei fazer um tapete delas. Mas claro que elas foram sacrificadas, óbvio. E estou brincando também, em nome de Jesus, me entenda, na hora que eu estou brincando, falando a verdade. Mas que deu vontade, deu. Então, ele falando que os pés afogavam nos tapetes. Que ele sentou na almofada e a almofada abraçou ele. Eu fiquei imaginando a almofada de braços, eu era adolescente. Como foi que essa almofada abraçou, ele sentou e a almofada da casa abraçou ele. Para onde ele olhava na casa era só riqueza, só nobreza. Para onde ele olhava na casa era só riqueza, era só nobreza. E aí, 10 minutos depois da visita, começou. Ele não vale nada, o que não vale nada é você. E ele disse que ele levou 6 horas naquela casa, administrando Ezeque e Sitna. Contenda e inimizade entre marido e mulher e filhos. Filhos já dizendo assim, é até vantagem que eu vou ter 2 pais, vou ganhar mais presentes no Natal. É até vantagem que eu vou ter 2 mães, eu vou ganhar mais presente no Natal, porque ele se separa, vai casar. Ela disse que também vai casar, então eu vou ficar com 2 pais e 2 mães. Então os filhos já não mais acreditavam no relacionamento dos pais. Ele saiu dali frustrado, triste. Diz ele, até chorei. Dias depois ele foi numa favela, pissarra, chão varridinho, aquela toalha emendadazinha de tanto lavar, branquinha, cheirosa de sabão de coco, um banquinho que ele sentou e aquele café passado naquele coador que parece a nossa meia, fantástico. E aí aquele café cheirou e aí o marido falou, quer servir a ele, amor? Eu deixo. Ela, não, sirva você que pediu para servir ele. Aí ele, tá bom, serviu o pastor. E disse, pastor, eu quero agradecer pela mudança da nossa vida e a felicidade da nossa casa. Aí ele disse que começou a chorar. Eu disse, por que você está chorando? Ele falou, porque eu vejo muita riqueza no meio de muita pobreza. Mas essa semana eu vi muita pobreza no meio de muita riqueza. A gente pode ser muito rico e estar pobre. A gente pode aparentar que é pobre e já está muito rico. O nosso caráter será de riqueza. E por causa disso, virão coisas sobre a nossa vida e mudarão a nossa história e o nosso histórico. Quantos podem celebrar o Senhor por lhes dar um grande vitória a Ele? Quão bom seria que Deus nos entregasse poder e nós continuássemos simples, humildes. Mas ser famoso honestamente é uma ciência. Ser famoso honestamente é uma conquista. Nutrir a simplicidade é uma ciência. Tem gente que não aprendeu a ciência da simplicidade. Tem pastores, se a igreja chegar a 2, 3, 4 mil pessoas, já não falam mais não, já não vão mais na reunião doméstica não. Precisa não, irmão. Precisa não. Então, essa bobagem que o diabo joga no coração para atar e prender líderes tão lindos, que depois vão ter que fazer um curso, onde o mentor maior vai ter que chegar com todos os pastores. Se eu fosse Isaac, eu perguntaria. Isso é uma força de expressão, não perguntaria não. Mas vamos supor que eu fosse muito ruim, que eu só sou ruim. E dissesse assim, quem foi que entulhou o poço? Eu só vou dar água se desentulhar os poços atrás. Você sabe o que foi que Isaac pensou? Não vale a pena desentulhar passado. Vale a pena ficar com um poço novo. Eu quero dizer que por isso que Jesus se chama, eis que eu faço nova todas as coisas. Todo dia tem um poço novo aberto na tua vida. Isaías 12 diz que vai abrir dentro de você o poço, que você vai tirar água para a salvação de todas as suas necessidades. Diga amém e dê um aplauso a Ele. Esse é o Deus que a gente serve. Isaac disse, é para paz? É aliança? É. E aí, desceram todos, Isaac deu comida para todo mundo, deu água para todo mundo do poço delicioso chamado amplitude. Beba aqui da minha amplitude, meu Deus. Deve ter sido uma humilhação terrível. Bebe aí da amplitude das minhas tendas ampliadas. Bebe. E o rei, morrendo de sede, bebendo. Bebe aí, rei.
Pode vir, Gil. Gilmar vai sentar ali. Aí você já sabe disso, não precisa estar olhando. Agora olha para mim. Ele vai sentar ali na cadeira do órgão. Quando ele sentar, ele vai preparar o órgão. Ele vai começar a tocar. E agora eu vou falar. Olha para mim. Pronto. Ficou tudo resolvido. Porque a gente fica assim. Não é? Todo mundo igual, em todo lugar do planeta, a gente é gente. Quando a Meleque está comendo e bebendo, quero fazer uma aliança. Qual é a aliança? Que a gente nunca mais vai lhe perseguir. É verdade? É. Tá bom. Então vamos comer e beber, e vamos repartilhar o pão, e vamos fazer as trocas da aliança. Quando fizer a aliança, não destruo mais, porque eu já sei que Deus te abençoa. Chega os rapazes correndo. Isaac, quando entraram na tenda, viram a Meleque, viram os pastores, disseram, problema, né? Isaac, pode falar. Posso falar? Pode. Nós achamos um poço 7 vezes maior do que Reobote. As águas são infindas, 7 vezes maior. Exatamente a nossa Bet-sheva. Eu quero dizer para você que quando Deus te abençoa, à medida que você nutre fidelidade e perdoa aqueles que lhe perseguiram, Deus lhe dá um poço maior ainda do que você tinha. Ainda que o inimigo esteja bebendo da sua água, ele ouvirá dos seus servos e dos mentores que trabalham a favor daqueles que servem a Deus. O Senhor nos deu uma tenda 7 vezes maior do que a tenda que nós temos, e será uma mudança radical em todas as áreas da nossa vida. Bem-vindos ao maior tipo de colheita, ao avivamento sobrenatural, onde até o inimigo vai reconhecer que a bênção do Senhor é sobre a sua vida. E eu quero lhe dizer que Reobote não é o final da carreira, porque tem Bet-sheva 7 vezes mais águas e abundância para a sua vida. E até hoje Bet-sheva é um lugar chamado Canaã, a terra que mana leite e mel. Assim será no território da sua alma, e assim será nas suas conquistas. Alguém pode celebrar e dar um grito de vitória ao Senhor? Diga Bet-sheva. Fique em pé, por favor. Ber ou Bir em hebraico é poço. Sheva, perfeito. Bet-sheva, poço perfeito. Até hoje, nenhum poço foi maior que este. Porque quando você perdoa os seus inimigos, Deus te entrega o perfeito. Porque você está pronto para receber as águas que não poderão ser medidas. Eu quero lhe dizer que ninguém vai poder medir o seu ministério. Esse é um mistério. Deus vai fazer algo tão espetacular na sua vida, que vai ser redesenhada a sua história. Você e o seu povo vão beber de uma água que nunca bebeu, porque tiraram o peso do inimigo do coração. Liberaram, agora vocês estão livres. E por essa libertação, as águas serão profundas, e os poços que virão não poderão ser medidos. Bet-sheva, 7 vezes perfeitos. Deus vai te entregar algo dentro da perfeição, onde os poços jamais secarão, e todos de perto e de longe beberão da tua vida, da tua história, e você verá e saberá e testemunhará e dirá que foi a mão do Senhor que fez todas estas coisas, e dará honra ao Senhor por ter lhe prosperado. Alguém aqui pode agradecer a Deus e liberar ele um grito de vitória? Levante as duas mãos e diga Sheva. Diga de novo. De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. Sheva. 7. Aliança que fecha um ciclo, que nos fará perfeitos. Bet-sheva. Deus abrirá um poço perfeito na tua vida.
que até os zombadores vão se alegrar com a sua conquista e vão dizer: o Deus Todo-Poderoso é com ele. Quantos creem que isso é verdade? Então libere um grito de vitória ao Eterno por tudo que ele faz. Comece a orar agora. Levante a sua voz e comece a orar em línguas. Comece a profetizar esse Beth-sheba na sua vida, esse poço novo na sua vida, esse sinal novo e perfeito. Ainda que Deus tenha te dado Rehobote, você continua com Rehobote, mas você não tem direito a voltar aos passados para estar bebendo de águas entulhadas, ainda que sejam filtradas, mas por trás delas tem inveja, por trás delas tem contenda, por trás delas tem todo nível de inimizade. E o Senhor não quer que você beba dessas águas. Deus quer que você beba da água da amplitude. Deus quer que você beba da água perfeita, da água em abundância, que não vai cessar na tua vida, na tua história, na tua família, nas tuas finanças e no teu ministério. Será que tem alguém aqui que pode levantar a voz e orar com autoridade na presença do Eterno por tudo que ele vai estar estabelecendo? Oh, Eterno Deus, tu é que és um Deus de aliança, tu que não permites que a inveja deixe o nosso poço entulhado, que, ó Deus, a contenda deixe o nosso poço entulhado, tu que não permites que a inimizade deixe o nosso povo entulhado, nem a nossa vida entulhada, porque entraremos no território da legitimidade, e nesse território veremos Rehobote, será ampliado uma amplitude que não poderá ser medida, e nós vamos ouvir a notícia: Beth-sheba, os poços se abriram numa dimensão sobrenatural, 7 vezes mais. O perfeito entrou, porque perdoamos aqueles que nos perseguem. Então, por favor, levante a sua voz na presença dele. Eu não ouço a sua voz orando, pastor. Eu não ouço a sua voz orando, pastor. Eu quero ouvir você orando mais alto que você puder, profetizando de que Deus vai ampliar os seus poços e que Deus vai fazer o perfeito 7 vezes mais. Beth-sheba, Beth-sheba, poços de águas abundantes, de águas perfeitas, pela aliança que o Senhor estabelece na nossa vida. Oh meu Deus, aqui estão os teus profetas, os homens que quando falam no Amazonas chamam a atenção do Senhor, os homens que o Senhor consulta para falar com eles e para dar novas diretrizes e estratégias. Oh Deus, ressuscita hoje ânimo, ressuscita coragem, ressuscita fé. Oh Deus, sinaliza em nós a convicção de quem somos filhos, para que a gente não se perca no meio do caminho. E por mais que queiram pastores entulhar os nossos poços, tem o Senhor nos dando servos fiéis que cavam poços de amplitude e cavam poços perfeitos, e o nome do Senhor é honrado e o nome do Senhor é exaltado. Quantos podem celebrar o nome do Senhor?